Na estação quente de 2016, durante uma certa noite, eu permaneci fora de casa até tarde, desfrutando de bebidas com meus companheiros. Enquanto vagávamos pela cidade, um dos meus amigos avistou uma figura oculta entre os arbustos. Sinalizando discretamente, ele murmurou, indicando o arbusto. Nos aproximamos para uma melhor visualização, porém, embora algo estivesse ali, era indistinto. Era desconcertante que alguém se escondesse em um arbusto bem em frente a uma casa. Ao nos aproximarmos ainda mais, um ruído perturbador começou a emanar do arbusto. Todos nós gritamos e fugimos precipitadamente, uma reação motivada por um misto de susto e risadas nervosas. O incidente, embora assustador, nos proporcionou um momento de hilaridade peculiar. Além disso, como éramos um grupo majoritariamente masculino, a sensação de medo não foi tão dominante. Retornamos às nossas casas presumindo que a pessoa no arbusto estava apenas pregando uma peça. Embriagado, adormeci facilmente naquela noite. Porém, ao deitar, a próxima lembrança que tenho é acordar no meio da escuridão, imóvel em minha cama devido à paralisia do sono. Embora um relógio estivesse ao meu lado, não conseguia movimentar-me para olhá-lo. Olhei ao redor, apenas com os olhos, e comecei a ouvir o mesmo ruído perturbador que havia escutado no arbusto. Fixando meu olhar à frente, para o pé da cama, deparei-me com um pesadelo vivo, uma cabeça grotesca de um ser demoníaco, flutuando na escuridão. À medida que se aproximava, percebi que possuía um corpo tão obscuro que se fundia com a escuridão do quarto. Sua boca escancarada emitia o mesmo ruído inquietante. A criatura aproximou-se perigosamente, até ficar a poucos centímetros do meu rosto. Justo quando estava prestes a tocar-me, desapareceu abruptamente. Liberto, gritei e pude mover meu corpo novamente. Sentado na cama, trêmulo e suado, liguei o abajur e vasculhei o quarto, mas a criatura havia desaparecido. O que experimentei naquela noite pareceu incrivelmente real, como se estivesse completamente desperto durante a ocorrência. Certamente não foi um sonho. No dia seguinte, compartilhei minha experiência com meus pais, que concordaram que foi paralisia do sono. No entanto, nunca haviam ouvido falar de uma experiência tão estranha e aterrorizante como a minha. Essa narrativa que compartilharei é uma das raras vivências que não consigo explicar completamente. Eu estava no ensino médio na época e em casa, no andar de cima, concentrado em um trabalho de história. Eu acreditava estar sozinho em casa, mas logo percebi que estava equivocado. A voz de minha mãe ecoou de baixo, chamando meu nome. Respondi, mas não houve resposta dela. Um tanto irritado, pois desejava concluir meu trabalho sem interrupções, desci as escadas para ver do que se tratava. Ao chegar lá embaixo, busquei por ela em vão. Chamei novamente, e sua voz respondeu, vinda do porão. Dirigi-me à porta do porão, onde as luzes estavam apagadas de forma estranha. Mais uma vez, chamei por ela, mas não obtive resposta. Acendi as luzes e desci as escadas do porão. Ao me aproximar do final da escada, minha mãe chamou meu nome novamente. Começava a sentir uma estranheza, pois sua voz soava idêntica a cada chamado, como se fosse um eco repetitivo. Gritei por ela mais uma vez, mas não havia sinal dela no porão. Então, percebi que a porta do armário estranho do porão estava aberta.
Este armário, pequeno e sombrio, era o único lugar onde minha mãe poderia estar. Me aproximei e me ajoelhei para olhar dentro, encontrando apenas escuridão. Comecei a sentir medo e implorei por uma resposta, mas tudo o que ouvia era o zumbido elétrico da luz do porão. Decidi correr de volta para cima, batendo a porta do porão e a trancando. Sem entender o que havia testemunhado, peguei o telefone fixo para ligar para o celular de minha mãe. Após várias tentativas, ela atendeu e descobri que estava fazendo compras no supermercado, deixando-me confuso. Insisti sobre o que ocorreu, até que finalmente me levou a sério. Quando meus pais retornaram, fomos juntos ao porão. A porta do armário estranho ainda estava aberta, mas não havia ninguém dentro. Essa experiência continua sendo um mistério inexplicável em minha vida, e agradeço por nunca ter presenciado algo semelhante desde então. Minha residência repousava em uma pequena localidade, com um vasto terreno ao seu redor. Embora não estivesse completamente isolada, a casa mais próxima distava 1 quilômetro de distância. Definitivamente, não se tratava de uma moradia comum de bairro. Na verdade, escolhi habitar ali justamente por essa razão. Estive residindo sozinho naquele lugar por quase 6 anos quando ocorreu o incidente. Era um sábado ordinário, e não tinha planos definidos para o dia. A maior parte do tempo, passava assistindo televisão ou trabalhando no jardim. Em determinado momento, durante a tarde, ao passar por uma janela, deparei-me com algo estranho. Observando através do vidro, avistei uma figura entre as árvores, a mais de 500 metros de distância. Tecnicamente, ainda dentro dos limites da minha propriedade, aquela pessoa podia vislumbrar minha casa dali. No entanto, o mais peculiar era a direção em que se movia. Dirigia-se para os fundos do terreno, onde apenas uma densa vegetação prevalecia. Fiquei observando pela janela enquanto a figura vagava lentamente pelo meu quintal, até que se perdeu de vista na mata. Não me incomodei muito com a presença daquela pessoa nos arredores da minha propriedade. Afinal, foi apenas um acontecimento estranho, especialmente dado o isolamento da minha casa. Prossegui meu dia como de costume, espiando pela janela algumas vezes para ver se a figura retornava, mas não a avistei novamente. Mais tarde, naquela noite, sentei-me na sala de estar para assistir a um filme. No meio da projeção, comecei a ouvir passos leves do lado de fora, sobre as folhas secas. Levantei-me silenciosamente e espreitei pela janela, recuando abruptamente ao ver um homem a poucos metros da minha casa. Após o susto inicial, reuni coragem e ergui a cabeça novamente. Continuei observando enquanto o homem vagava pelo terreno, adentrando as copas das árvores. Parecia ser a mesma pessoa que avistara anteriormente, embora fosse difícil ter certeza. Seu comportamento aleatório e a proximidade com minha casa foram inquietantes, uma das coisas mais estranhas e assustadoras que já presenciei. Naquela noite, permaneci acordado mais do que o habitual, vigilante para garantir que o homem não retornasse. Por volta das 23 horas, não avistando mais nenhum sinal dele, senti-me seguro o suficiente para dormir. Subi as escadas e apaguei as luzes, adormecendo em seguida. Não sei que horas eram quando fui despertado no meio da noite pelos mesmos passos familiares do lado de fora da casa. Olhei pelas janelas, mas não vi ninguém. Dirigi-me à porta da frente e espreitei pelo olho mágico. Lá estava o homem, parado diante da entrada, examinando minuciosamente a minha casa. Era uma visão arrepiante,
como se estivesse tramando algo. Disquei para a polícia, sabendo que levaria cerca de 20 minutos para chegarem. Enquanto aguardava, o homem desapareceu subitamente. Entretanto, ouvi os mesmos passos ao redor da casa. Fiquei em silêncio, tremendo, rezando para que ele simplesmente partisse. Então, ouvi um som estrondoso no quintal, seguido por um completo silêncio. Após alguns segundos de tensão, compreendi o que o ruído significava: um disparo. Estremeci, imóvel, quando outro tiro ecoou pela casa. Depois do segundo disparo, o homem cessou todos os ruídos, mergulhando-nos num silêncio ensurdecedor. Fiquei ali, tremendo, em completo silêncio, por cerca de 15 minutos, até que finalmente a polícia chegou. Enquanto eles gritavam do lado de fora, ordenando que o homem largasse a arma, fiquei estático, apreensivo. Após alguns minutos de negociação tensa, a polícia conseguiu fazer com que o homem obedecesse. Ao conversar comigo, os policiais estavam perplexos, sem uma explicação clara para o comportamento estranho do homem. Quando relatei suas atividades aleatórias ao longo do dia, eles ficaram ainda mais confusos. Segundo o que soube, o homem afirmou que foi apenas um surto temporário de insanidade. No entanto, nem eu nem a polícia podemos afirmar com certeza. É uma história difícil de acreditar. Em 2009, os meus pais haviam acabado de adquirir uma nova residência e eu passei um fim de semana na fazenda do meu tio enquanto eles renovavam o imóvel. Era a minha segunda noite lá, um sábado, e, por coincidência, naquele dia ocorreu uma das maiores tempestades do ano. Eu podia ouvir cerca de 3 estrondos de trovões a cada minuto. Estávamos no epicentro da tormenta, pois o ruído dos trovões ecoava imediatamente após os clarões dos relâmpagos, sem sequer um segundo de diferença, o que indicava que os raios estavam muito próximos. Sempre apreciei ouvir tempestades enquanto estava recostado na cama, então permaneci acordado até mais tarde, assistindo televisão e desfrutando da atmosfera. Após o término do filme que estava assistindo, desliguei a TV e tentei dormir. De repente, algo estranho começou a acontecer. Assim que ouvi o som de um trovão, jurei ter escutado um ruído metálico vindo do exterior, simultaneamente. No entanto, não dei muita atenção a isso. 20 segundos depois, novamente jurei ter escutado aquele mesmo som metálico, coincidindo com o trovão. Dessa vez, o som estava tão próximo que parecia vir do lado esquerdo da minha janela. Estava prestes a fazer algo que certamente desagradaria meu tio, mas decidi abrir a janela para tentar descobrir a origem do som. Desengatei o trinco da janela e a deslizei para cima. Imediatamente, o vento da tempestade jogou gotas de chuva para dentro do quarto. Já começava a ficar encharcado quando coloquei a cabeça para fora da janela e olhei para a esquerda. Em um relance de relâmpago, vi uma pessoa vestida de preto, agachada ao lado da porta do porão, tentando arrombar a fechadura. Rapidamente, fechei e tranquei a janela, em pânico e tremendo. Corri de volta para a cama e fingi estar dormindo, com medo de que a pessoa pudesse ter me visto ou ouvido. Porém, quando o próximo trovão soou, não houve o som metálico. Meu coração disparou de preocupação. Fiquei deitado na cama por um longo tempo, orando. Depois de mais 3 trovões sem o ruído metálico,
decidi que era seguro levantar e contar tudo para o meu tio. Corri na direção da janela e gritei, apenas para me deparar com uma figura humana olhando diretamente para mim. Gritei o mais alto que pude e corri para o quarto do meu tio, onde contei o que havia acontecido. Meu tio pegou sua arma de caça e saiu correndo para fora da casa, vestindo apenas o pijama e descalço. Ele vasculhou toda a propriedade, mas não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, verificamos as marcas na fechadura da porta do porão, quase arrombada. Felizmente, parti da casa naquele mesmo dia, e meu tio não relatou nenhum outro incidente desde então. Sou grato por ter ficado acordado até tarde naquela noite, pois isso pode ter evitado um roubo ou algo pior.